que aconteceu aí que... O pessoal gosta de botar você, às vezes, numas polêmicas, né? Eu adoro polêmica. Você gosta? Adoro polêmica, adoro polêmica. Por que você gosta da polêmica? Porque eu sou do politicamente incorreto. Tá, Sou boa. do politicamente incorreto. Né? Nem porque todo mundo fala A, eu vou falar A. Perfeito. Se eu pensar B, eu vou falar B. Se todo mundo vai para um lado e eu achar que aquele lá está errado, eu vou para outro lado. Perfeito. Eu acho que Perfeito. eu cheguei aqui dessa forma. Você não pode ter medo de falar o que pensa. Você Você me acha- marcou com isso, sabia? Ah, não, o dia que eu não te pode. conheci, você falou isso pra mim. Você olhou não pra pode. mim, você apontou o dedo e falou assim: o homem não pode ter medo de falar aquilo que pensa. Esse é o segredo da tua Isso. felicidade. Você E falou isso ter pra mim. coragem de falar. E eu sempre fui assim. Quando eu era... eu sempre fui líder de classe. Aham. Não sei se hoje é assim também, mas eu estava na escola pública. E aí se elegia um líder de classe para falar, tal, para pegar informação. representante de turma, né? Representante de Isso, turma. isso. E aí tinha 3 ou 4 conselhos de professores a cada 3, 4 meses e eu poderia ir. Eu me lembro que eu ia muito mal em português, porque eu era dislexo. E na época as professoras não sabiam de dislexia. A Não era- dislexia, nem sabia. Teve de uns anos para cá. E ela não me entendia e eu não conseguia aprender a ler. Né? E aí eu achava que ela poderia melhorar a aula dela. E eu, pequenininho, com 10, 12 anos, eu fui no conselho de classe para falar mal da professora e ela lá sentada. Caralho. Imagina, pequenininho, eu nunca me esqueço. Eu fui lá, me preparei, né? E aí Vou perguntaram... sentar Luciano, a lenha, né, professora? Você é um bom aluno. por que você está aqui? Não, porque eu acho que a professora de português podia fazer melhor. Tem pessoas com dificuldades, ela não está sabendo ensinar e tal. Sempre fui assim. Né? Mas também o barulho forte do outro lado, né? Tem as suas consequências. Tem né, consequências, mas com o decorrer do tempo você é mais feliz porque você tem a coragem de falar o que pensa. Tem uma frase assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, se encarar o bicho foge. Entendi. Hã? Essa frase eu escutei recentemente numa entrevista que eu dei lá em Londres, do professor Pachecão. Vocês já falaram com esse cara, né? Não, Professor Louco Pachecão. da pedra. Louco. mesmo? Também tem TDAH, deve ter tudo. que nem nós. Todo, louco, doido. Professor Pachecão, pode anotar aí. Eu estava em Nova York, eu estava agora em Londres. Aí o pessoal, os brasileiros descobriram, tem uma região lá. Na Grã-Bretanha moram 500 mil brasileiros. Sim, sim. E em Londres mora de 200 a 300 mil desses brasileiros. Tá. E aí eu estava lá e o pessoal descobriu. Pô, Luciano, vem dar uma entrevista aqui na Mais Brasil FM. E aí eu fui. E aí eu fui a caráter, né? De Perfeito. verde e amarelo, com a camiseta, Sim, né? o teu estilo. Quando eu chego na rua lá de Londres, parou a rua. Uma loucura. Que legal, velho. Brasileiro, ônibus, parado, tirando foto, tal. Fui pra rádio, dei a entrevista. E aí eu escutei do Pachecão essa, né? Que as pessoas têm aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas e aí qual é a solução? Mas se Se encarar, o bicho foge. Então você tem que encarar o problema. E com o decorrer do tempo, eu acho que eu tenho tantos fãs como eu tenho hoje, pela coragem, por aquilo que eu represento, por aquilo que eu falo. Então, vai da minha coragem de continuar esse trabalho, que não é para mim, Sim, porque se eu sim. fosse, eu quero continuar vendendo, Eu quero foda-se o país. causar que se for. Não, Eu vou ganhar meu dinheiro, tô Não, nem aí. eu não falaria nada, Aham. aceitava o errado como verdadeiro Aham. fosse e ficaria calado, mas não é da minha pessoa, Mas tá E difícil, né? só me Isso deu... a vida inteira, pelo que você falou. Mas tá difícil, Não, viu, Luciano? poxa, eu brigo contra a burocracia desde que eu tenho empresa. Sim, imagino. Só que o que deu voz para nós foi as redes sociais. Né? Quando você coloca para a população alguma coisa que acontece e a população pensa igual, aquele vídeo ele viraliza. E cria uma massa, né? E massa. Então, eu tenho hoje mais de 5 milhões de fãs no Que legal. Instagram. Caralho. né? Quantos seguidores você tinha há 4 anos atrás? Eu comecei a rede social há 4 anos atrás. Ele não aparecia, Não né? aparecia, né? Não É. aparecia. Então, assim, 5 milhões de fãs, mas eu chego a atingir 10 a 11 milhões de contas por semana. É muito, hein, Luciano? Né? E aí esses 10 milhões de contas, mando para mais um monte de gente. Então a gente chega a impactar aí por semana, cheguei a impactar semana passada, 71 milhões de impressões.
É absurdo, né? 70. coisa pra caralho. 50 milhões é média. É porque Puta que pariu. você se tornou um cara, E tipo, o aí- Silvio aí- Santos mesmo, um cara conhecidão, e aí, ô, né? Tipo, assim, Carioca. famosão. todo mundo conhece Ô, o velho da Carioca, van. aí quando Todo tu chega, mundo. quando tu chega em Londres e as pessoas te encaram na rua, os brasileiros, né? Vem tirar foto com você. Quando eu vou para Espanha, eu tava falando no telefone lá na Espanha, na frente de uma loja, falando de chapéu, tava frio, de óculos, de roupa normal. Escondidinho. Ali, não, falando aqui assim, passa um casal, voltou. É o Luciano. Eu disse, sim. Eu disse, como é que tu me reconhecesse? Pela tua voz. É. Né? Uma senhora na outra igreja, dentro da igreja, ficaram assim, você é o Luciano? Sou. Pois é, a gente achava, mas parece que você é mais alto do que aparece na televisão. As pessoas, pô, mas isso é em Sevilha, em Valência. legal, cara. A internet aproximou o mundo, então, né? eu tenho nos países que mais me seguem, Brasil, depois Estados Unidos, Portugal, Paraguai, agora outra cidade. Eu estava agora numa feira ontem e aí veio uruguaios falar comigo, que me seguem no Uruguai. Mas eu disse, mas legal. por que vocês me seguem? Pelo empreendedorismo e pelo patriotismo. Então, eu acho que cada um tem que ter a liberdade de expressão e falar o que quer. Sim. Vai do outro lado escolher qual o caminho tomar baseado no conhecimento dessa pessoa. Né? Não é eu que vou dizer para onde ele vai. Eu vou dar um caminho e ele vai escolher o caminho, mas baseado em fatos e não em narrativas. Só isso que eu quero. É que eu vejo você se defendendo o tempo inteiro na tua gente, o tempo inteiro. Sim. Você tem ganho tudo, né? Olha, quase tudo, né? Quase tudo. Não, vez em quando você, de repente... Toma não, uma. Mas estamos aí para isso, né? É para apanhar e para bater. Tem Com que encarar o certeza. bicho. Tem que encarar o bicho. Tem que encarar Não o é bicho. fácil, certeza. não é fácil. Eu acho É o que que... você falou, tá aí pra apanhar e pra bater. E para bater. Isso aí. Se você, quantas pessoas que poderiam ajudar o país, mas se calam porque pensam só em si, pensam na sua família, pensam só na sua empresa. Quantas pessoas poderiam mostrar o caminho certo e ajudar os brasileiros a melhorar de vida? Eu gosto muito de motivacional e gosto muito de empreendedorismo. Então nós temos passado muito disso nas nossas redes sociais. E muitas pessoas que começaram um negócio pequenininho, me escutam, vejam da forma que eu encaro os problemas, da forma que a gente conseguiu chegar em algum lugar e acabam tendo essa coragem de acelerar o seu negócio. E no final das contas eles me dizem, pô, Luciano, pô, valeu, eu comecei Obrigado um negocinho, pela dica. E eu tô contigo, tô crescendo, Que legal, porque pô. antes de tudo você tem que ter autoestima elevada, tem que acreditar em você, tem sim que ter umas frases lá no subconsciente, falando. Eu tinha um amigo meu que ele escreveu um livro, Só é rico quem tem coragem. Só é rico quem tem coragem. Um cara que era pescador, era pobre, começou como garçom e se tornou um dos maiores empresários da cidade onde ele morava. E ele coloca isso, ser aquele cara de pau, aquele cara que se joga, não né? sabendo que era impossível, foi lá e fez. Uhum. Porque se você estuda muito, se você vê os livros, você seguir os livros, você vai ser medíocre. É mesmo. Medíocre. Você sabe o que é a palavra medíocre? É um ser mediano. Mediano. E não é ruim. Ser mediano, né? Não é ruim. Não é ruim. Você é um medíocre, né? Abaixo da média que é ruim. Seria ruim, né? Mas tem um livro chamado... tem vários livros que eu estou lendo aí agora, mas um deles era Adam Graham, Os Originais. Os Originais, fantástico, eu recomendo sempre. Ele fala que você tem que ser fora da casinha. Você não tem que ter medo do ridículo. Do ridículo. Né? Mas isso não é ridículo. Não, mas, No carnaval a galera usa. Aí Aí é lindo, por que não é? Mas as pessoas do outro lado tentam te lacrar. Pô, sim. Esse velho da van, esse papagaio louro. Mas aí é porque discordam porque a política Ok, é assim, mas é do arte outro de lado, de se eu esculachar o outro se lado. eu não tenho a moda. coragem, né, de ir com um terno desse lá no Palácio do Planalto, né? Encontrar o Elon Musk. Se não tem, essa eu não fui de azul, me Você arrependi. não foi? Não, me arrependi. Eu Tava cheguei de azul? viagem e eu disse... Você arregou, você arregou. Não, você eu arregou. disse, vou que roupa? Acho que é melhor
ir com terno azul. Então tá, fui no terno azul, me arrependi. Devia ter ido com terno verde, né? Porque ele também é louco. Ele é louco. Não, Também é imagina. louco. Também é louco. Ele não Outro acerta. dia eu Ah, tava imagina. vendo. Louco da Eu falei, pedra. Cadu, Louco, tava vendo louco, sem querer. louco. Ele participa do Homem de Ferro 2. Não, ele é doido. É louco. Ele tá no Ma- filme. Eu falei, é. cara, o Elon Não, mas Musk, a cara. história dele é muito louca também, negócio do pai dele, né? Tem uma desde frase, moleque tem uma é frase, ótimo. ô, Bola, História doida. que eu gosto Pesada, muito do Beto Carreiro Worth, que dizia, meu amigo pessoal, Esse é outro que fantástico. também... E um grande empreendedor na Ele sua fez região a- lá, né? ele dizia o seguinte, Impressionante. o mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Olha que frase. É isso, mas é isso O cara mesmo. quer dizer certinho, vai ficar ali. Outra, nesse livro, Adam Graham, lá dos originais, ele diz que tem o cara muito inteligente. Aquele CDF, de repente, muito inteligente. Esse cara vai ler o livro e vai seguir o livro. Uhum. Eu sou o cara que, se eu ler um livro e não acreditar, eu reescrevo o livro. Eu não sigo o livro. Entendi. Então, quando eu digo que eu amo a polêmica, eu não vou seguir a manada se a manada está indo para o lado errado. E lá no final, eu provo para o pessoal que eu estava certo. Quantas decisões que eu tomei na empresa que todo mundo dizia assim, ó, não vai dar certo. Dá um Vai dar exemplo aí, merda. dá um Vai exemplo. dar Você tem um merda. exemplo Vai aí? dar Não, merda. eu montei lojas em lugares que era inóspito, no meio do nada. E de repente se transforma num case de sucesso. Vários lugares que eu montei lojas, numa cidadezinha muito pequena. A turma não Não acreditava. acreditava, no meio do nada. Tem loja Barra Velha lá de... Sim, sim. Lá a cidade Seu tinha centro de 20 distribuição. mil habitantes, monta um monstro de 200 mil metros. Caralho. 200 mil metros, num terreno de 1,5 milhões de metros, e faço uma loja lá, e todo mundo dizia, meus diretores, isso não vai vender. Tem 20 mil habitantes. E hoje é uma das melhores lojas do grupo. E aí no começo eu disse, tudo bem, se não vender, eu pego e coloco os funcionários a trabalhar no CD e tal, mas vai dar certo. Desde que nós inauguramos, uma loucura. E aí eu vou dizer o seguinte... Mas na beira da estrada Olha, ali. olha a outra loucura. Na beira, mas no meio do nada, na certo. época. Hoje, claro, a Sim, cidade sim. você tem 50, 60 mil habitantes depois de 10 anos. Cidade que mais cresce é Santa Catarina. E aí, um cara também que veio do nada, que trabalhou numa panificadora em Brusque, pediu, Luciano, tu não pode alugar esse lugarzinho aqui para fazer um cafezinho aqui? Dá mais, se chama ele. Aí eu disse, aluga para ti. E aí eu fui ver as tortas deles maravilhosas. O cara saiu da lavoura, foi trabalhar numa panificadora na minha cidade, dormia na panificadora, de tão pobre que era. E aí foi fazendo uns bolinhos, aí foi para Barra Velha, montou um negocinho, e quando a gente abriu, a gente dá sempre prioridade para as pessoas que moram na locais, cidade. os locais, E aí botamos um Uma lojinha pra ele ali. negócio de cafeteria de lá. A dele. Abrimos a loja bombando. Ele chega para mim, Luciano, não quero mais. Não aguento mais. Eu disse, mas escuta, qual o problema? É muito movimento. E a minha esposa disse, ou é eu, ou é a O panificadora. Olhei pra cara dele, larga a mulher. Fica com a panificadora. Ele olhou assim, manda ela embora. Manda embora. Manda embora. A tua mulher tá reclamando. Pô, tem que te apoiar, porque né, tem caralho? muito movimento, tu tá aí doido. Todo mundo queria um lugar desse. Porra. Imagina. Moral da história. Hoje ele tem mais de 200 funcionários, uma fábrica de doces que vende. E a mulher? Ele tá com a mulher ainda. A mulher não largou, né? Mas você tem que encarar o bicho. Claro, encarou. Você falou. Encarou, né? Encarou. Eu não sei se ele falou isso pra ela, mas eu falei. Pode perguntar pra ele um dia, a gente um dia vai contar essa história, né? Porque assim, se ele tivesse largado o que ele tinha, hoje ele seria um cara frustrado. Triste. Frustrado. Ele estaria em casa Com com a certeza. mulher lá, olhando pra ele, pensando, caramba, eu perdi aquele negócio, e eu podia estar com a Não, hoje ele tem tudo Mas e com tem a toda mulher que ele encontrou. certeza, Mas claro. tem que encarar o bicho. Não, eu vou continuar trabalhando, vou com o meu negócio, e você vem comigo trabalhar. Isso. E se acertar, tá lá até Com hoje. toda certeza. É isso? Porra. É muito Boa louco. essa história aí.